Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. O que eu devo fazer por ser servo de Cristo? Você já se questionou nesse sentido? Como é que está a tua vida de fé? Como é que está o teu caminhar diário? Tudo aquilo que tu tens feito, em particular ou de modo coletivo, está de acordo com a vontade de Deus? Ou tem coisas que precisam ser ajustadas? Qual que é a tua decisão quanto à tua vida? Ela agrada a Deus no seu modo de viver? Ou tem coisas que você diz, bom, às vezes, grande maioria não. E por que se chegas a essa conclusão? A vida, sem dúvida, é feita de decisões. Tomamos a decisão particular de acordar cedo hoje, de sair, ajustar algumas coisas antes de sairmos de casa para vir à igreja. Amanhã, numa segunda-feira, tomaremos a decisão de sair de casa para os nossos afazeres, ou ainda hoje, dependendo daquilo que você faz. Algumas pequenas decisões, outras decisões que marcam a vida toda. Por exemplo, quem decide casar-se, toma uma decisão irreversível para a vida toda. Pode até pensar em separar-se, mas não é do agrado da vontade de Deus que isto aconteça. É pecado separação. Claro, se é para preservar a vida, melhor que se separe do que venha a trazer a morte e a destruição do lar. Mas não é com bons olhos que Deus vê a separação. Do mesmo modo, quem está solteiro e tem uma vida de casado, relações antes do casamento e fora do casamento, é pecado gravíssimo contra o 6º mandamento. Quem só nega impostos, peca contra Deus. O próprio Jesus nos disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Afinal de contas, sermos cristãos não nos livra de responsabilidades sociais. E sermos salvos pela graça de Deus não destitui a autoridade dos mandamentos de Deus. Algumas decisões parecem não ter grande impacto na nossa vida, mas outras carregam o poder de mudar completamente o rumo da nossa existência, como já falamos há pouco. A palavra de Deus nos mostra repetidas vezes que o caminho que escolhemos revela não apenas a nossa condição presente, mas também define o nosso futuro eterno. Nós acabamos de ouvir a leitura do Salmo 1. A abertura do livro de Salmos é categórica: não se junte com escarnecedores, não conviva com pessoas que não agregam nada à sua vida de fé, se afaste delas, para que você seja como árvore plantada à beira do riacho, que mesmo em épocas secas dá o fruto e não murcha nem mesmo as suas folhas. Afinal de contas, também o próprio texto do Salmo 1 nos lembra que a pessoa que faz o que é mal nunca terá um final feliz. E é interessante que mesmo que o mundo acha que a palavra de Deus é algo sem sentido, até mesmo nos filmes seculares é apontado como o bem vencendo o mal. São raras as vezes que a gente vê, até mesmo em filmes, histórias, livros, como se o mal fosse vencedor no final. Por sua vez, o texto de Deuteronômio, que nós também acabamos de ouvir há pouco, nele Moisés chama o povo para uma reflexão. Algo parecido como o pastor André falou na saudação, sobre a responsabilidade de nós virmos à igreja, não pelo pastor, mas pela palavra que também, mesmo na ausência do pastor, estava disponível e preparada para ser ouvida.
Afinal de contas, as nossas decisões, elas trazem uma revelação muito sincera. O que é prioridade em nosso coração? O que é que nós carregamos e temos realmente fundamentado em nossa vida pessoal? Afinal de contas, estar na presença de Deus não é fácil, pois militamos constantemente contra aquilo que Deus tem reservado para nós. Por natureza humana, eu e você não queremos a salvação. Ah, pastor, mas eu venho no culto porque eu quero a salvação. Se nós viemos à igreja porque o Evangelho nos convence de que aqui sim continua sendo o melhor lugar no mundo para se estar neste mundo e aprender a respeito de Deus. Ninguém, por decisão pessoal, consegue se aproximar de Deus e ainda ter paz. Por quê? Porque toda vez que o ser humano decide por conta própria, vou até Deus, ele normalmente vai para tentar barganhar e nunca para aprender de Deus. Parece contraditório isso que estou dizendo, mas se nós olharmos na palavra de Deus, nós vamos ver que o ser humano sempre de novo se afasta de Deus. O texto de Deuteronômio nos convida a pensarmos a respeito sobre essa seriedade que é e foi, e temos como prova visível o próprio povo de Israel. Quantas vezes esse povo se afastou, se rebelou contra Deus, não quis seguir os passos. Quantas vezes eu e você nos afastamos, nos rebelamos, xingamos, menosprezamos a pregação do Evangelho, pois julgamos ter coisas mais importantes para fazer neste mundo. E feliz é a igreja que tem um pastor que não deixa de anunciar o Evangelho. Afinal de contas, se você vai seguir ou vai na igreja para ter o seu ego massageado, você está indo no lugar errado. Ainda bem que na igreja luterana, o bondoso Deus tem preservado a pregação do Evangelho, tem atendido as nossas orações quando nós pedimos para que envie fiéis mensageiros da palavra. Que Deus me permita, como servo de vocês e servo de Deus, continuar anunciando o Evangelho, para que você, ao sair daqui, possa dizer: que bom que fui lembrado que na minha condição de pecador, longe da palavra, não sou ninguém. Por sua vez, nós também vemos no texto de Filemão, que nós acabamos de ouvir, Paulo mostrando que por causa de Cristo nós realmente somos livres, mesmo na condição que se nós fôssemos escravos, somos libertos em toda a nossa plenitude. Ele diz e intercede por um escravo chamado Onésimo, não sabemos exatamente o que fez com que ele se afastasse de Filemão, se foi algum ato de agressão de Filemão ou rebeldia pessoal tão somente, o texto não nos fala, mas só diz que este homem teve contato com Paulo, que testemunhou a palavra, falou de Jesus, e ele foi transformado por esta palavra. Assim como eu espero que você, onde você estiver, também fale de Jesus e demonstre a sua vida de fé, para que as pessoas que tenham contato contigo digam: uau! E aí poderíamos citar o nome de cada um que está aqui hoje. Fulano foi importante, marcou a minha vida, e a minha vida hoje é diferente por causa daquilo que ouvi a respeito da salvação e liberdade que o Senhor Jesus nos dá. Por sua vez, Lucas 14, de maneira muito especial, faz uma chamada firme, drástica. O Senhor Jesus nos chama ao fato de que não tem como eu ter um pé no céu e o outro no mundo, ou poderíamos dizer, um pé no céu e o outro no inferno. Eu não posso ser cristão por aparências, ou de vez em quando, ou quando me é conveniente. Como conheço pessoas dentro da igreja luterana, eu vou ir porque um parente meu veio me visitar, vou dar uma aparência de que agora sou um fiel servo de Deus. Deveríamos ser sempre assim, estar na casa de Deus. E Lucas, quando registra as palavras de Jesus,
é categórico em chamar a atenção de que aquele que ama mais ao seu filho, seu esposo, sua esposa, seu trabalho mais do que a Deus, ou até mesmo a si mesmo, não merece ser servo de Cristo. São palavras duras de Jesus que nos levam a uma reflexão. Quantas vezes eu tenho abandonado a minha vida de fé para agradar pessoas? E quantas vezes vocês já ouviram eu dizer: se alguém é importante para você, traga-o para a igreja. E se não é, não recebam nem mesmo na sua casa, pois não será uma bênção para você e aos seus familiares. A não ser que você o receba para quem possa ouvir de você a respeito da salvação que o Senhor Jesus oferece. O que eu devo fazer por ser servo de Cristo? O que eu posso, como servo de Cristo, viver e como posso viver a minha vida de fé? Não existe um manual como aquele que nós compramos um produto da internet ou na loja e vem um manual dizendo: ó, ligue aqui, esse botão serve para isso, mas esse combinado vão fazer isso ou aquilo. Ainda mais agora, onde a maioria dos produtos já vem na forma digital, talvez precisamos de mais orientações do que um botão tão somente que vai nos dar a indicação. A vida de fé não tem um manual dizendo faça isso e o resultado será isso. Mas a vida de fé tem um manual grandioso, que é o amor de Deus, que diz: vá, porque eu te salvei, e mostre para as pessoas que a tua vida agora é deste jeito e é diferente, porque você mesmo sentiu na sua própria pele, no seu coração, a obra de Deus e Espírito Santo em você. E para ter, sim, uma vida de fé agradável aos olhos de Deus, antes de tomar uma decisão, recline os seus olhos, seus ouvidos à palavra de Deus, para que sempre que você tomar uma decisão, e antes mesmo de agir, você faça a melhor escolha. Como diz o texto do Salmo 1, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Eu conheço pessoas muito queridas para mim, e me chama a atenção que viveram até os 60 e poucos anos, sem antes, mesmo indo na igreja, sem antes entender o que era a vida de fé. E só tiveram conhecimento pleno quando reclinaram seus olhos, seus ouvidos, já na fase avançada da idade, e buscarem no Senhor a orientação plena. Isso significa dizer que se você vem ao culto, achando que somente ouvir aqui, não precisa mais ler a Bíblia em casa, que você não precisa mais se preocupar durante a semana, você está equivocado na sua vida de fé. Aqui estamos em comunhão e olhamos um para os outros e percebemos quão miseráveis nós somos, assim como os nossos semelhantes que também precisam da palavra. Mas em casa temos um alimento sólido também, que é a oportunidade de ler na nossa Bíblia a palavra, meditar nela e assim termos entendimento. Sem palavra nunca saberemos quem é Deus verdadeiro, e nunca saberemos que frutificar no Senhor é uma oportunidade exclusiva de quem tem fé em Cristo Jesus. Ninguém é servo de Deus se não crê em Cristo. Grave nisto. Pois para sermos árvores frutíferas do Senhor é preciso ser nascido, como diz Jesus a Nicodemos, da água e do Espírito. Este sim é frutífero pela fé. Já o caminho dos maus, o salmista conclui: porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Deus nos livre de tamanha tragédia. Ah, pastor, então quer dizer que todo cristão não morre? Não é isto que o salmista está dizendo, mas ali ele se refere à morte eterna. Até porque se fosse
a morte física, ainda teríamos a companhia de Paulo, Davi, Moisés e tantos outros servos de Deus. Ou seja, desde o início a palavra de Deus nos ensina que o caminho que seguimos define o nosso futuro. E a nossa eternidade é definida enquanto o nosso coração está pulsando. Se não tivermos uma vida de fé neste mundo com Deus, você não vai querer saber de Deus depois da eternidade. Olha que coisa interessante. Tem gente que acha que depois vai dar tempo. Tu não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. O que devo fazer por ser servo de Cristo? Eu acho que você agora já tem plenas condições de responder esta pergunta para você mesmo. E vai saber por si mesmo que tem coisas que não comportam mais na tua vida de fé. As imoralidades, os desejos pecaminosos, os atos de loucura, de histeria, de alcoolismo, de drogas. Como muitos cristãos acham que é possível conciliar corrupção, como vimos, especialmente no período de mensalão, líderes religiosos louvando a Deus por terem ganhado propina. Que Deus tenha misericórdia e os castigue nesta vida para que possam se arrepender e tenham a salvação eterna. Não tem como ser servo de Deus se nós não tivermos uma mudança completa. E somente o servo de Deus pode dizer: eu realmente sou livre para servir. Como nós acabamos de cantar na canção há pouco, antes da mensagem. Meus amados irmãos, o Senhor Deus sempre nos dá uma nova oportunidade enquanto o nosso coração estiver pulsando, para escolhermos entre a vida e a morte. Deus queira que eu e você saibamos ser sábios e venhamos a escolher a vida. Afinal de contas, de que vale viver 100, 200 ou até 1000 anos, como quase chegou Matusalém, se não tivermos Deus no coração? Seria só para propagar a maldade, aumentar a maldade no mundo. Mas como servos de Cristo, 1000 vezes seria morrermos agora, mas por amor àqueles que ainda não conhecem a palavra, que Deus tenha misericórdia e nos dê mais tantos e tantos anos quanto Ele achar necessário, para que nós possamos também anunciar o Evangelho. Eu não vivo a minha vida de fé por causa do que ainda possa receber neste mundo, mas eu vivo a minha vida de fé porque eu já recebi tudo que eu poderia receber neste mundo, a certeza da salvação. É preciso que nós tenhamos o cuidado de ter as nossas atitudes, as nossas ações em coerência com aquilo que eu ouço nos cultos, com aquilo que eu leio no Evangelho. Não adianta eu ler a palavra agora, ouvir o que você está ouvindo e sair daqui da porta para fora da igreja como se agora a minha vida é aquela que eu sempre vivi. Não faça isso. Que Deus te ajude a tomar sempre as melhores decisões. Paulo, por sua vez, nos ajuda a entender que a nova vida em Cristo, por ser servo de Cristo, eu e você, somos chamados a perdoar com sinceridade, parar de guardar as mágoas, reconciliar-se com aquele com quem nós estamos brigados, agir em amor mesmo quando poderíamos exigir justiça. E quem de nós não se sente injustiçado neste mundo? Nós temos visto a maldade escancarada no nosso país, em todas as áreas do país. Em nosso estado, onde nós temos um governo que investe em shows, mas não investe na infraestrutura, qualidade de vida para a população. Temos visto em nosso país um governo que investe em manipular as leis para satisfazer aos seus desejos, mas não agrada a necessidade, não traz conforto e segurança para a população que trabalha e produz em nosso país. Nós precisamos, como servos de Deus, não sermos omissos, mas fazer sim a nossa parte e contagiar as outras pessoas para que elas também façam aquilo que é necessário. Meus irmãos, contudo, ser servo de Cristo significa agir como Filemão,
é chamado a agir. Receber o irmão em Cristo com perdão, amor, mesmo quando a justiça humana poderia exigir punição. Por sua vez, somos chamados também por meio do Evangelho de Lucas a reconhecer que nós precisamos sempre de novo, olhos e ouvidos muito atentos, repensarmos: será que não estou dando prioridade maior ao meu trabalho, à minha família, ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, do que a Deus? Por que eu chamo atenção? Porque todos nós acabamos facilmente pecando contra Deus, com a desculpa de que temos que amar o nosso semelhante, temos que cuidar da nossa família. Temos sim, e é necessário, Deus quer que assim o façamos, que honremos aos pais, às mães, enfim, mas temos que ter cuidado para que estes não sejam uma pedra de tropeço, como mensageiros de Satanás para nos afastarem da presença de Deus. Aqui é preciso que nós entendamos: Jesus não está incentivando o ódio literal à família, mas está enfatizando a prioridade absoluta do discipulado, que servir a Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E se estiver em primeiro lugar, naturalmente, por causa da palavra, nós vamos saber cuidar bem da nossa família, do nosso trabalho, das nossas obrigações sociais na medida certa. O servo de Cristo, portanto, não vive dividido. Ele sabe que não pode servir a dois senhores. Tanto é que Jesus mesmo nos diz em Mateus 6,24, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e também servir ao dinheiro. Ser servo de Cristo é reconhecer que nós vivemos num país que hoje, por sinal, celebra a sua data de independência, e que nós temos obrigações com esta nação. Não podemos ser sanguessugas de uma nação que tanto tem nos ajudado e tanto tem nos servido. Não podemos ser um estorvo para a vida do meu semelhante que vive na mesma sociedade que eu e que tecnicamente tem os mesmos interesses de um país melhor, do mesmo modo que eu quero. Mas também eu devo ser ciente, consciente de que nem todo mundo tem clareza e discernimento para tomar as melhores decisões. E como alguém que é liberto pela palavra de Deus, devo chamar as pessoas do meu país a repensar as suas decisões, sejam elas no dia a dia, sejam elas nas eleições, aonde for, para que façam aquilo que é correto e adequado. Ser servo de Cristo e viver como servo de Cristo é um privilégio, e não sou por causa do meu pastor, eu não sou por causa daquele que senta no banco ao lado do culto, mas eu sou servo de Cristo, pois eu agora tenho a salvação dada em Cristo Jesus. Por isso, todo cristão deve ter bem claro que o que eu devo fazer para ser servo de Cristo é buscar em Cristo sempre o entendimento para cada decisão, mas não busque a Deus depois que você já fez a decisão errada. Busque a Deus, peça orientação ao amanhecer e diga: Senhor, eu não sei o que vai me acontecer no dia de hoje, e se eu tiver que tomar uma decisão, faça com que eu tome a melhor decisão em consonância com a tua santa vontade, e ao final do dia, agradeça: Senhor, eu pedi a tua proteção, a tua bênção no começo do dia, e tu me ajudaste, tu foste fiel em tudo quanto eu precisei. Por isso, meus amados irmãos, ser servo de Cristo é muito mais profundo do que dizer: eu vou na igreja tal, eu vou na igreja luterana, eu vou numa outra denominação. É muito mais do que isso. É muito mais dizer que eu vou no círculo de oração, vou no estudo bíblico. Ser servo de Cristo é reconhecer que as nossas decisões estão pautadas na orientação, na palavra de Deus, que excede o humano entendimento. É a ação, é a obra de Deus em nós. Não fazemos para conquistar a salvação,
mas porque já somos salvos. Pois não fazemos na nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo. Também nós não fazemos por obrigação fria, mas por amor àquele que nos amou primeiro, isto é, Deus que enviou seu Filho para nos salvar. Assim como o salmista, sejamos árvores plantadas juntos às águas da palavra. Como Filemão, sejamos reconciliadores e praticantes do perdão. Como discípulos de Cristo, sejamos prontos a renunciar tudo, confiando que quem perde a vida por causa de Cristo a encontrará. E assim, ouvindo as palavras de Deus por meio de Moisés, saibamos escolher a vida em vez da morte. Amém.